Demorou mais do que eu imaginava, mas finalmente estamos aí. Times imortais lá do canal Eurofoot. Especificamente isso aqui, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que saiu, que é o Milan dos holandeses. O que eu sei sobre esse Milan? Quase nada, tá? Ah, tempos antigos, não era nem nascido nessa época e quem dirá acompanhar os jogadores. A única coisa que eu sei é que, se eu não me engano, tinha o Van Basten, o Gullit e o Rijkaard. Se eu não me engano, são os três, que eram os holandeses desse Milan que também atuavam pela seleção. É tudo que eu sei. E é isso. Enfim, bora lá. No vídeo de hoje você vai conhecer um time imortal e inesquecível, que é responsável por ajudar a mudar para sempre a história de um dos clubes mais tradicionais e vencedores da história do futebol, o Milan dos holandeses. Mas fica bem confortável aí que para contar essa história a gente vai ter que voltar um pouco na década de 80, no início, que foi muito complicado e trágico para o Milan. Vocês lembram do escândalo de manipulação de resultados que fez a Juventus ser rebaixada em O do 2006, Milan né? acho que foi Foi a a mesma mesma coisa, coisa que né? aconteceu com o Milan, ou pelo É. menos bem similar. Em mais um caso de manipulação de resultados, o Milan foi rebaixado para a Série B em 1980. E se o escândalo da Juve ficou conhecido como Calciopoli, o do Milan também ficou eternizado com o apelido, Totoneiro. E além de rebaixar o Milan, esse escândalo também rebaixou a Lazio e tirou 5 pontos aí da competição para outros 5 times: Avellino, Taranto, Bolonha, Perugia e Palermo. O presidente do Bolonha na época, o Tommaso Fabretti, foi suspenso do futebol por 1 ano, e o presidente do Milan na época, o Felice Colombo, foi expulso do futebol italiano. Aquele início de anos Justo. 80 começava de forma tenebrosa, e apesar do Milan ter conseguido subir de divisão depois de ser rebaixado de forma tranquila, voltou a ser rebaixado em 81, 82, dessa vez não por algum escândalo de corrupção no futebol nem nada, mas por questão de campo mesmo, não jogou bola e caiu. Só que mesmo depois que retornou à Série A, o Milan virava um coadjuvante, não conseguia ter forças para brigar por títulos, inclusive chegou. O que é loucura se você pensar na grandeza do Milan, tá ligado? Segundo maior ganhador de Champions, um dos mais tradicionais da Itália. Acho que dá pra dizer que o Milan é o maior da Itália com sobras, né? Principalmente por causa de Champions, que tem muito acima da Inter e da Juventus, por mais que a Juventus tenha mais. Acho que tem mais títulos nacionais como um todo, né? Eu sei que tem mais campeonato, acho que deve, juntando com as Copas, ainda deve continuar na frente do Milan e da Inter, eu acho. Mas, pô, o Milan é o maior da Itália, tá ligado? E a Itália que tradicionalmente é um país gigantesco pro futebol. É a mesma coisa que você pensar, tipo, no Bayern sendo rebaixado. Por mais que a competição na Alemanha seja inferior, pô, não dá pra você imaginar o Bayern na segunda divisão, tá ligado? E o Milan é a mesma coisa. Quando escândalo de manipulação e tal, ok, é um pouco mais razoável de se aceitar. Mas você imaginar o Milan sendo rebaixado em campo, na bola, que nem foi pela segunda vez, é loucura, tá ligado? Ser eliminado de uma Copa da UEFA pelo modesto Zulte Waregem, um time pequeno lá da Bélgica, né? Todos esses seguidos fracassos esportivos e administrativos fez com que o Milan entrasse numa espiral financeira negativa, entrasse numa crise e parecia que poderia acabar no fundo do poço. Até que vem o ano da virada de chave pro Milan. Em 1986, um grande empresário aí da Itália, mega poderoso, compra o Milan prometendo trazer os rossoneri de volta ao Berlusconi. topo. Era o camarada que você conhece bem, Silvio Berlusconi. Conheço ele de nome, tá? Já ouvi falar em histórias de futebol, mas não lembro exatamente o papel dele no Milan ou no futebol. Só lembro assim vagamente por nome. A primeira atitude dele no clube foi uma coisa que surpreendeu muita gente, porque ao invés de ele ir atrás de um técnico badalado, conhecido, ele escolheu para comandar o projeto do Milan à beira do campo um cara que tinha um DNA diferente, que estava surgindo ali muito bem no Parma, um técnico chamado Arrigo Sacchi. Ao começar a Hum, montar o time, Berlusconi, que era o cabeça, e o Sacchi, que era o técnico, tinham que lidar com uma regra que hoje parece um negócio impossível, a de que o time poderia ter apenas 3 estrangeiros no elenco. Agora você imagina hoje, né, um PSG, um Manchester City ou um Real Madrid podendo ter apenas 3 jogadores de fora do país no seu elenco. o que é besteira. Vamos, sim, convenhamos que
o melhor é que tenham mais jogadores bons em cada time, independente da nacionalidade, tá ligado? É igual aqui no Brasil, se eu não me engano, agora são 7 que podem ser relacionados por jogo, se eu não me engano. E aí até chegou a se discutir nessas últimas semanas em diminuírem de novo. Só que não faz o menor sentido, cara. Você quer que o futebol brasileiro cresça, que você quer que o produto melhore para que seja vendido para outros países, para que mais pessoas de fora acompanhem o futebol daqui e que mais jogadores da Europa ou de outros mercados olhem para o Brasil e venham jogar aqui para consequentemente também melhorar o nível do futebol nacional, não faz o menor sentido você restringir isso. A desculpa que acho que a gente tinha falado isso era alguém em alguma reunião da CBF, se eu não me engano, e a desculpa era de que com tanto gringo assim, não valorizavam tanto os moleques da base ou os jogadores brasileiros. Se os caras não rendem, caralho, qual o sentido? Pô, o Santos, por exemplo. O Santos hoje tem o Gabriel Bontempo no profissional. E é um moleque que joga bem pra caralho. Pegou o espaço dele. Mas, porra, se, por exemplo, na lateral direita tem o JP Sherman, que tem oscilado bastante e não tá tão bem. Se o Santos pode contratar um lateral direito argentino, uruguaio, belga, foda-se, que vai melhorar o time, consequentemente, a chance de título, a visibilidade pro clube, pro futebol nacional. Por que caralhos vai insistir em alguém da base ou em outro lateral brasileiro merda que tem por aí, só pra valorizar o jogador nacional? Faz o menor sentido, tá ligado? Esse tipo de parada. Não entra na minha cabeça. O fato dessa regra não existir mais hoje é o que permite times virarem, na verdade, seleções mundiais. O Real Madrid, por exemplo, é mais forte do que a maior. Exato. Imagina, pô, o Real Madrid sem Valverde, Vini, Rodrigo, Endrick, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni. Só aí já foi mais da metade do time do Real Madrid, tá ligado? Caralho. Parte das seleções do mundo. Só que o Milan não tinha essa facilidade. Na hora de escolher os estrangeiros, tinha que ser escolhido criteriosamente. E acabou que os três que eles escolheram foram três caras vindos do mesmo país. O craque holandês Ruud Gullit viveu uma ascensão na sua carreira aí quando chegou a dividir os gramados com o Johan Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, já na parte final da carreira do Cruyff, mas não no Ajax, e sim no Feyenoord. Depois o Gullit tem uma passagem pelo PSV, onde ele chama a atenção de todo mundo, porque em 2 temporadas meteu 53 gols. Assim o Caralho. Milan decidiu investir no Gullit e pagou 6,75 milhões de euros para tirar ele do PSV em 1987. Só um detalhe, a gente tá falando de um ano que o mundo era completamente diferente e as moedas eram diferentes, Se porque o euro fosse só converter pros valores de hoje, provavelmente seria uma puta grana, imagino eu. foi instaurado em 1999, então os valores que eu mencionei aqui e outros que eu vou mencionar nesse vídeo são apenas aproximações, são valores convertidos, beleza? Não leve tão a sério assim. O Gullit era um bárbaro, cara, porque ele tinha uma capacidade surreal de ser multifunção em campo, então ele poderia fazer qualquer posição praticamente, desde a zaga, passando pelo meio campo até o ataque, sendo um cara alto, 1,91 m, com um físico invejável, ele era forte, ele era rápido, né? Com uma visão de jogo muito boa, com um faro de gol que poucos atacantes têm, e um cara que chegava no Milan de Arrigo Sacchi pra mudar o patamar do time, tanto é que naquele mesmo ano ele é eleito bola de ouro pela France Football. Quem também muda de patamar é o nosso canal aqui, quando você deixa o like nos vídeos, porque isso aí ajuda muito o canal a crescer, Acho beleza? que já Então deixei, muito obrigado pela força. deixei. Quem também jogou com o Cruyff, mas agora sim no Ajax, era o Barco Van Basten, e acabou rapidamente virando uma unanimidade tanto no clube quanto na seleção, porque ele era um atacante de nível absurdo, né? Não só um centroavantão daqueles que empurra a bola pro fundo do gol, mas também um cara com capacidade de sair da área, armar jogada, driblar, fazer gol de fora, por exemplo. Foi um dos centroavantes mais impressionantes aí da história do futebol, e na temporada 85-86 foi quando ele mais se destacou. No holandesão, ele marcou 37 gols, sendo o artilheiro da competição e deixando o Milan encantado. O Milan tava caçando assim, cara, as melhores peças pra preencher o seu limite de 3 estrangeiros, e viu no Marco Van Basten o cara que poderia ser o camisa 9 do time pra pegar a titularidade e meter gol a rodo. E aí foi em 1987 que o Van Basten foi pro Milan e começava a se formar ali o Milan dos holandeses, mas ainda faltando uma peça. E é relativamente inteligente a escolha do Milan, porque pegaram 3 jogadores que não eram só bons, mas que, por ser da mesma nacionalidade,
facilita a adaptação. Porque se é, pô, um holandês, um brasileiro e um japonês, vão falar línguas diferentes, costumes e culturas diferentes, então talvez a adaptação para a Itália fosse um pouco mais difícil. Mas a Holanda já era um país da Europa, os três falavam a mesma língua, então os três podiam se ajudar a entender o italiano, a entender algumas coisas, e consequentemente facilitava a inclusão dos três junto com o resto do elenco italiano, tá ligado? Não era tipo, pô, um cara ali é mais tímido, fica lá no canto dele, o outro ali conversa mais com a galera, pá. Não, os três estavam, provavelmente, imagino eu, estavam sempre juntos, e consequentemente os três juntos era mais fácil de incluir os três no resto do elenco, facilitando a adaptação, tá ligado? Ainda mais jogando pela mesma seleção. Então, tipo, eles se entendiam dentro de campo de um jeito surreal, imagino eu. Mas antes mesmo do trio estar completo, o Milan de Arrigo Sacchi já começava a fazer história, porque depois de uma década complicada em que foi rebaixado 2 vezes e que não conseguia brigar pelos títulos ali na Série A italiana, eles conseguem levar pra casa então o campeonato italiano da temporada 87-88, já mostrando indícios daquela revolução que vinha sendo feita ali no clube. Porque pra vocês terem uma ideia, nas 3 temporadas anteriores, o Milan tinha acabado em sexto, em sétimo e em sexto de novo. Então era aquele clube que ficava só ciscando de longe, né, vendo os caras brigar lá em cima, mas sem conseguir chegar lá. Só que com a chegada do Gullit e do Van Basten, a mudança de patamar foi praticamente imediata. E o Milan consegue terminar aquela campanha então perdendo apenas 2 jogos e tendo ali alguns defensores que depois se tornariam caras lendários do clube. Naquela temporada 87-88, tomaram apenas 14 gols em toda a campanha. E o detalhe é que o Milan brigava com nada mais nada menos do que o Napoli de Maradona. Menos de um gol não, menos de meio gol por jogo. Aliás, era o atual campeão do campeonato italiano. Aquele foi o primeiro título italiano do Milan em 9 anos, dando indícios que a era Berlusconi de fato seria marcante na história do clube. Mas lembra que faltava uma peça, né? Pois é, em 87 o Rijeka, que jogava no Ajax, jogou com o Cruyff também, resolve acabar o seu ciclo no clube holandês porque ele tretou nada mais nada menos do que com o Cruyff, que é considerado um deus, uma lenda absurda no Ajax e que naquela época já não era jogador, já estava como técnico. Então o Rijeka estava a fim de sair e quem conseguiu levar ele foi o Sporting de Portugal. Ele foi pro Sporting em outubro de 87 e chegou a assinar contrato e ficar lá treinando nas instalações do clube. Só que o Sporting demorou tanto tempo para se acertar com o Ajax e mandar papelada e tal, que eles não conseguiram inscrever o Rijeka a tempo dele jogar os campeonatos pelo Sporting. A solução encontrada foi o Sporting emprestar o Rijeka para o pequeno Zaragoza da Espanha, e lá ele teve uma temporada bem abaixo da média, ninguém nem lembra, tá ligado? A carreira dele só voltaria aos trilhos no ano seguinte, em 88, quando o Sporting vende ele pro Milan. Ele não chegou a fazer nenhum jogo pelo Sporting, mas no Milan as coisas seriam bem diferentes. E o pior é que o Rijeka tinha tudo pra dar certo no Sporting, porque ele tinha um nível muito absurdo, cara. Ele era um volante alto, daqueles malucos assim de 1,90 m, que também podia jogar na zaga, tinha boa mobilidade, era bom em tudo que fazia, né? Então pensa num cara mais marcador, mais físico, assim como, sei lá, o Casemiro, por exemplo. E pensa também num cara com uma técnica refinada, com uma visão de jogo boa, com um passe bom, como é, sei lá, o Busquets, né? Agora pensa num volante que meio que une essas duas características, né? Era o Rijeka. Em 88, o Rijeka, mesmo antes de se unir ao Gullit e ao Van Basten lá no Milan, já tinha se unido com eles na seleção da Holanda, ganhando a Eurocopa daquele ano, inclusive com o Van Basten fazendo um dos gols mais icônicos da história do futebol, justamente na final. Então quando o Rijeka chega no Milan, se forma o trio dos holandeses, com o Gullit e o Van Basten, e os três já vinham sendo muito conhecidos na Europa. 2 meio-campistas de nível absurdo e um atacante extremamente letal. Esses 3 camaradas foram escolhidos a dedo pelo Milan para preencher as 3 vagas de estrangeiros. E além de tudo, eles traziam o entrosamento da seleção da Holanda e todos eles beberam na mesma fonte, porque eles trabalharam todos os 3 com o gênio Johan Cruyff. Só que apenas 3 craques não fazem diferença, né? Acontece que o Milan naquela época estava formando também um time com jogadores italianos mesmo, que acabaram se tornando alguns dos nomes mais importantes da história do país em todos os tempos. Maldini, Baresi, Donadoni, Costa Curta, Ancelotti, alguns jogadores que ficaram marcados, estavam ali jogando com o trio dos holandeses. E sob o comando de Arrigo Sacchi, que conseguiu montar todas as peças ali num time fenomenal, eles começavam então a jornada que os levaria a conquistar a Europa e o mundo. Começando com certos títulos individuais em 88, quando Van Basten é eleito o melhor jogador do mundo, bola de ouro, o Gullit fica em segundo
e o Rijeka fica em terceiro. Caralho. Os 3 holandeses, os 3 do Milan. A gente tá falando de uma época em que a Champions League ainda era chamada de Copa dos Campeões e levava muito a sério o seu próprio nome, ou seja, apenas campeões dos países poderiam jogar a competição. O Milan tava como representante da Itália porque tinha sido campeão italiano no ano anterior, e agora, na temporada 88-89, focava todas as suas atenções na Copa dos Campeões, e foi o início de uma era vitoriosa pro Milan, porque se hoje a gente considera eles aí o segundo time mais vencedor da Champions de todos os tempos, com 7 taças, naquela época eles tinham apenas 2, e a última tinha sido em 68, 69, 20 anos antes. E como consequência, na Itália, o Milan não conseguiu levar o campeonato italiano, mesmo com o Van Basten metendo 19 gols na liga aí, a Inter acabou sendo avassaladora e levou o título. Mas na Champions, e mesmo que o nome era diferente antes, eu vou chamar de Champions pra facilitar, beleza? O Milan avançava a todo vapor. Na primeira fase tiraram o Vitocha da Bulgária, depois eliminaram o Estrela Vermelha da Iugoslávia, até tirar os alemães do Werder Bremen, até que chegou nas semifinais. E aí, meus amigos, era hora de separar meninos de homens. Chegou o momento do Milan enfrentar o Real Madrid, o que tinha toda a cara de final antecipada, já que a outra semifinal era entre Steaua Bucareste e Galatasaray. Só que naquele confronto, o Milan então se destaca e fala: a Europa agora é nossa. No Santiago Bernabéu dá 1-1, e na volta no San Siro, lotado com 73 mil pessoas, o Milan faz uma das grandes exibições da história da Champions League e mete um sonoro 5-0 pra cima do Real Madrid. Um golaço absurdo do Carleto Ancelotti, ele mesmo, um gol do Donadoni e depois um gol de cada um dos 3 lá do trio dos holandeses. E depois de amassar o Real Madrid, o Milan então foi pra final, pra grande decisão. E o adversário é o Steaua Bucareste, que hoje parece uma coisa muito distante, mas na época o Steaua tinha ganhado já uma Champions League em 86. Ah, o Steaua Bucareste tem Champions, mano. Eu juro pra vocês que eu não fazia a menor ideia disso. Ganhando em cima do Barcelona, amigo. Só que quando chegou pra ganhar em cima do Barça ainda. Enfrentar aquele Milan, as coisas foram bem diferentes. O 4-4-2 mortal. Gali, Sorte, Perez, Costa Curta, Maldini, Rijkaard, Ancelotti, com Donadoni, Gullit, Van Basten. De Arrigo Sacchi foi demais pros romenos, velho. 4-0, 2 do Van Basten e 2 do Gullit. Depois de 2 rebaixamentos e anos melancólicos, o Milan finalmente conseguiu seu retorno triunfal. Tinha conquistado a Europa, mas ainda faltava conquistar o mundo. No Mundial daquele ano, o Milan enfrenta o Atlético Nacional do lendário goleiro René Higuita. E apesar do jogo duro, o Milan ganha na prorrogação com um gol de falta do Evani e se sagra campeão mundial. Agora tinha conquistado tudo. Era campeão italiano, campeão da Europa, campeão mundial. Só que aquele Milan dos holandeses queria ainda mais. Com aquele sucesso todo dentro de campo, em 89 o Milan domina mais uma vez a bola de ouro. Van Basten é coroado o melhor jogador do mundo, dessa vez o Baresi fica em segundo e o Rijeka fica em terceiro. Na temporada 89-90 o Milan vai mais uma vez focando na Champions. Aí na Itália o campeão é o Napoli do gênio Maradona, mesmo com o Van Basten sendo artilheiro da liga com 19 gols. Mas na Europa quem mandava era o Milan dos holandeses. Na primeira eliminatória mandam pra casa o Helsinki da Finlândia, tchau. Na fase seguinte pega o Real Madrid, que em teoria estava babando ali pra dar aquela vingancinha, né? Porém, o Milan elimina o Real mais uma vez. Quartas de final vem o Mechelen da Bélgica, que não foi páreo pro Milan. E na semifinal, a maior batalha daquela Champions League, então. O Milan pegava o Bayern de Munique. Ambos os clubes aí tricampeões da Champions, mas o Milan de fato vai pra final pelos gols marcados fora de casa, que naquela época ainda valiam, né? Na grande decisão, o Milan enfrentava o Benfica, que tentava finalmente ganhar um título europeu depois da era Eusébio. A final foi duríssima, velho, mas quando Milan e Benfica, ambos fregueses do Santos de Pelé. Marca o Van Basten, bota o Rijeka pra correr, ele entra na área, fuzila. Caralho, e marca o único gol da partida que dá o tetracampeonato da Champions para o Milan. No Mundial de Clubes, o adversário era o Olímpia do Paraguai e o Milan não tomou conhecimento. 3-0 com 2 gols do Rijeka, que já tinha decidido a Champions, né? Tornando o Milan, então, o primeiro clube europeu a ser campeão do mundo 3 vezes. É verdade, né? Porque acho que nas primeiras do Real Madrid não tinha o Mundial ainda, né? De 55 a 60. Faz sentido. O Milan dos holandeses tinha atingido o seu apogeu. E vocês estão ligados na frase que o difícil não é chegar no topo, é se manter lá. Na temporada seguinte, em 90-91, o Milan mais uma vez não consegue vencer o campeonato italiano. E dessa vez é eliminado nas quartas de final da Champions League. Pra completar, o técnico... Se eu não me engano, tem até a parada que eles vão pro Mundial porque o Marcelli foi investigado depois e aí tinha alguma parada, não sei se de manipulação ou de... Enfim, algum esquema lá. Aí o Marcelli não vai pro Mundial, quem vai é o Milan e aí eles acabam perdendo pro São Paulo.
Arrigo Sacchi acaba saindo no final da temporada, depois ele vai treinar a seleção da Itália, né? E começa-se a enxergar ali o fim de um dos Milans mais encantadores de todos os tempos, um dos times históricos aí do futebol. Mas os holandeses seguiram no Milan e ainda tiveram mais anos de glória, né? Sob o comando do Fábio Capello, eles voltam a ser campeões italianos aí na temporada 91-92, com uma defesa formada ali por Baresi, Maldini e Costa Curta, que acabaram se tornando jogadores ainda mais lendários do Milan, né? E com o Van Basten, que novamente foi artilheiro, metendo 25 gols na liga e levando para casa a sua terceira bola de ouro, na época, empatando aí com os líderes de bola de ouro, que eram Cruyff e Platini, 3 para cada. O domínio nacional se estendeu, porque o Milan de Fábio Capello foi tricampeão italiano, ganhando também em 92-93 e 93-94, só que o time era cada vez menos o time dos holandeses. O Gullit não era um dos preferidos do Capello, acabou sendo pouco utilizado e saindo para Sampdoria em 93. E na temporada 92-93, o Milan vai novamente para a final, mas não era mais aquele Milan mágico, né? O Gullit não foi nem relacionado para a partida, e com apenas 2 dos 3 holandeses, o Milan perde aquela final, então, para o Olympique de Marseille por 1-0, numa partida que ficou marcada por ser a última da carreira do Marco Van Basten. Ele vinha sofrendo já com algumas lesões meio sérias e depois daquele jogo de final de Champions, ele fica 2 anos tentando se recuperar das lesões, não consegue até anunciar 28, sua aposentadoria em 95. No fim da temporada, já sem o Gullit e com o Van Basten lesionadão, o Rijeka acaba também encerrando seu ciclo no Milan e voltando pro Ajax para encerrar a carreira lá. Aquele Milan encantou a Itália, a Europa e o mundo, um time formado por jogadores italianos históricos, mas que contava com o tempero especial e o brilho do trio de holandeses. 3 craques que ajudaram a tornar aquele Milan um time inesquecível e, acima de tudo, imortal. Baita de um time mesmo. Se você curte vídeos mais históricos como esse, por favor deixa o like para ajudar na divulgação. Também conto com o seu comentário na caixa de comentários aí embaixo, deixando outros times que a gente poderia pesquisar e fazer um vídeo bem bacana como esse aqui, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! O videozaço do Eurofoot. Que eu falei no início do vídeo, demorou um pouco mais pra sair porque eu já cheguei... Eu não lembro se eu vi de times imortais do Eurofoot. Eu acho que eu tinha visto algum corte no Instagram de algum times imortais, não lembro qual. E aí foi da onde me deu o interesse e a vontade de ver os vídeos completos no YouTube. Então esse foi o primeiro, se eu não me engano, é o mais antigo, né? O primeiro que eles fizeram. Foi esse do Milan. E aí tem outros, eu já salvei na playlist pra gente ir assistindo conforme o passar do tempo, mas acho que tem a da Grécia, que foi campeã da Euro. Tem. Tem mais alguns, que eu não lembro agora de cabeça. Mas enfim, conforme o tempo for passando, a gente vai assistindo. Mas, pô, sensacional. O jeito que o Eurofoot consegue contar não só histórias, mas os acontecimentos. E, pô, a edição, o Pedro também é sensacional. Me fazem ser cada dia mais fã do Eurofoot, mano.